A ideia hoje é passar um pouco do conhecimento, né? Eu imagino que uma boa parte de vocês já está bem familiarizado com Jenkins ou já usa Jenkins como parte do continuous integration, do processo de integração contínua dentro da empresa de vocês, né? E uma das coisas que o Altair mencionou seria a questão de utilizar Freestyle Job. E o que nós gostaríamos de fazer é introduzir a evolução desses jobs, né? Explicando para vocês e fazendo uma introdução de como vocês podem utilizar em criar os pipelines de vocês como se fosse código, guardar dentro do repositório junto com a aplicação de vocês e ter o Jenkins a cada novo commit que for feito dentro daquele repositório executar o pipeline de vocês, né? Então, dar toda a flexibilidade e liberdade para que os desenvolvedores, em vez de ir para a parte da UI, da interface gráfica do Jenkins, que eles consigam fazer tudo através de código, né? Um pouquinho. Aqui, pronto. Né? Então, qual é que é o contexto, né? A questão imagino que todos vocês estão bem familiarizados com a ideia do continuous delivery, continuous integration, né? A ideia de que a cada pequena possível conseguir fazer a entrega dessas novas features, das novas aplicações que vocês estão desenvolvendo, né? A ideia, como é que funcionava no passado usando Jenkins, né? A ideia toda era que a gente era limitado totalmente pela UI. Então, muitos de vocês devem conhecer a ideia de criar um novo projeto, fazer o Freestyle Project, e toda vez que vocês necessitam executar um código, ter que incluir, por exemplo, parâmetros que eu tenho que acessar o Jenkins e fazer com que isso aconteça, right? A ideia também é que foram criados diversos outros plugins para que tentassem auxiliar a fazer auxiliar que tu conseguisse fazer um pipeline mais diferenciado, mas a ideia é que fazendo pela UI tu não tem controle, tu não consegue versionar todos os teus pipelines e qualquer modificação que era feita pela UI não tinha como fazer não tinha uma traceability, não tinha como pegar e ver e fazer auditoria na criação de todos eles, né? Então, era um problema muito grande dentro das corporações de saber exatamente o que estava acontecendo dentro dos jobs, né? E eu imagino que uma das coisas que nós gostaríamos de saber é quem, na verdade, aqui dentro desse webinar ainda continua utilizando bastante Freestyle Jobs e quem é que já começou a utilizar pipeline ou está familiarizado com pipeline. Então, eu imagino que o pessoal vai postar ali dentro do quadro de Q&A essa pergunta. Eu gostaria que se vocês pudessem responder, seria bem interessante. Então, isso é o passado, né, pessoal? Isso, na verdade, não digo o passado, mas é o passado e o presente. A ideia com a introdução do Jenkins Pipeline, na verdade, que antigamente foi inicialmente conhecido como Workflow, né? Mas ele foi introduzido já faz alguns anos, em 2014, mas ele o lançamento foi integrado junto com o Jenkins 2.0, né? Eu espero que, na verdade, todos aqui, eu sei que um dos grandes problemas é manter todos os servidores ou todos os masters de Jenkins atualizado, mas eu espero que a maioria de vocês já estejam usando pelo menos a versão 2.0, algum tipo de versão acima de 2.0, né? Recomendo muito que isso façam e, obviamente, num outro webinar, a gente gostaria de falar um pouco mais como a CloudBees pode auxiliar em manter e fazer toda a questão de administração dos Jenkins Masters que vocês têm no ambiente de vocês e como é fácil de fazer isso, né? O que um pipeline é? É um tipo de job, da mesma maneira que tu vai lá e cria dentro do Jenkins um freestyle job, tu pode criar um pipeline, né? E então toda a configuração e os passos a serem executados vão estar tem duas maneiras, né? Quando iniciou o Jenkins Pipeline, na verdade era tudo a questão de baseado em script na linguagem Groovy,
né, que de repente alguns de vocês já são familiarizados com ela. O que aconteceu, o que foi notado, que a comunidade notou, é que, na verdade, Groovy é bem poderoso para que você e flexível para que vocês possam escrever qualquer coisa, mas havia uma barreira de entrada para as pessoas que eram muito novas na questão do pipeline. Então foi criado, tentando facilitar, foi criado o que a gente chama o script declarativo, o declarative script, que ajuda a facilitar isso. Eu vou mostrar e obviamente eu quero deixar com vocês alguns links sobre documentação, né, e com alguns labs que podem ser feitos, e lá, a cada exemplo que é dado, eles mostram as duas maneiras de fazer, como é feito em script groovy e em declarativo, né. E também mais uma coisa mais para o final do webinar, eu gostaria de deixar um link para um treinamento web-based, treinamento de Jenkins Pipeline Fundamentals, que a CloudBees oferece de graça através do website. A única coisa que vocês precisam fazer é registrar no website, e é um treinamento bem bom, e já serve de base também, pessoal, se alguém tiver interessado em fazer a certificação Jenkins, vai ajudar bastante na questão da certificação, né? Toda a ideia do Jenkins Pipeline é que vai estar dentro de um arquivo, e esse arquivo pode ser versionado com qualquer software de gerenciamento, né, do SCM. Então, durante a minha apresentação, ou quando eu for fazer uma demo, a ideia é que eu mostre um pouco disso utilizando o GitHub, né, que é aberto, vocês todos podem utilizar isso para fazer também o treinamento depois. Mas não necessariamente só GitHub, mas GitLab ou Bitbucket, qualquer tipo de SCM, Source Code Management, que seja Git-based, né, que seja baseado no Git, no Open Source Git, né. Por que o pipeline é tão melhor do que freestyle, né? Uma das coisas é que ele é persistente e durável, né? A execução do jobs, mesmo que por algum motivo o teu master seja restartado, reiniciado ou pare, ele vai ser persistente, né? Assim que o master voltar e resumir as atividades, todos os agentes que vão estar executando aquele job vão continuar executando aquele job. Então dá muita, é bem poderoso quando chega nessa parte, que antigamente com freestyle jobs teria que reiniciar todos aqueles jobs tudo de novo, e aí se perdia muito tempo fazendo isso, né? A questão de ele ser distribuído e o fato onde através do pipeline tu pode dizer exatamente qual o agente que eu quero utilizar para rodar todos aqueles passos do meu pipeline. Eu posso distribuir, né, de uma maneira que eu consiga utilizar quantos agentes eu queira para executar o meu pipeline, né? E não só isso, eu também vou mostrar como, através do pipeline, tu pode criar passos paralelos, o que significa que, de repente, se não há uma dependência entre esses passos ou entre esses estágios, tu pode rodar ao mesmo tempo utilizando quantos agentes vocês têm disponíveis, né? E eu vou falar um pouco depois também a parte legal do Jenkins, utilizando esses agentes em cima de Kubernetes, né, usando containers como agentes. E esses containers podem ser, assim que executa o job, eles desaparecem, né? Então, eles chamam que a gente são ephemeral agents, que é esse comportamento que tem. Outra parte muito importante de que foi introduzida com pipelines, existe muito uma ideia durante o processo de delivery que necessita de algumas approval gates, né, que seriam aprovações que tem que ser feito pelo seu Change Management Solution, né? Então, para pegar todas essas aprovações, o que aconteceu é que a gente introduziu uma questão de não apenas para aprovações, e existem plugins para, por exemplo, fazer integração com o ServiceNow, que é um grande player nessa parte de Change Management, né? Mas também para que, se existe em alguma parte do teu pipeline que ainda não está automatizado,
ele pode pausar e esperar um input do usuário para que diga assim, assim que eu terminei, olha, o software foi, a gente fez o build, a gente fez o deploy no ambiente de QA, e agora eu vou pausar porque eu ainda não tenho testes automatizados, por exemplo, com Selenium. Então, o tester vai executar todos os testes necessários e vai poder voltar naquele job e dizer a testes foram concluídos com sucesso e assim partir e resumir para a execução dos passos, dos estágios consequentes a esses, né? E a ideia toda é que ele vai ser também visualizável, né? Uma das coisas que eu vou mostrar para vocês tem duas maneiras de visualização, o que a gente chama da visualização clássica do Jenkins, que vocês provavelmente estão bem familiarizados, mas também tem um projeto que foi para como eu fazer para trazer a interface do Jenkins para o futuro, na verdade, né? E um projeto chamado Blue Ocean que trouxe isso. Eu vou estar mostrando bastante o Blue Ocean e como é que vocês podem se beneficiar do Blue Ocean para visualizar todos os seus pipelines, né? A ideia toda é que nem eu já falei, tendo o pipeline vai estar dentro de um arquivo, na verdade, chamado Jenkins File, e tu pode fazer essas modificações através do Blue Ocean, que eu vou estar mostrando para vocês, mas não somente isso, diretamente no repositório de vocês. Então, qualquer IDE que vocês estão usando para desenvolver software, vocês podem abrir aquele pipeline e fazer modificações que são necessárias, e assim que vocês fizerem o commit junto com o código alterado, as alterações feitas naquele pipeline vão ser, vai ter um trigger no Jenkins que vai começar a executar aquilo e vai pegar e ler todo aquele Jenkins file e executar todos os estágios que vocês queiram fazer, na verdade, né? Então, essa é a ideia de ter o pipeline as code. Da mesma maneira que vocês talvez já tenham escutado configuração, né, como código, como eu posso pegar e configurar todo o meu ambiente através de código. A grande maioria de desenvolvedores que eu conheço adora fazer, não gosta muito de UI, né? Então, se eu puder fazer isso tudo através de arquivos de configurações, seria a ideia perfeita. Uma das coisas que eu gosto de falar também é que não só eu tenho que fazer pegar e mapear um repositório dentro do Git, né, dentro do repositório Git, mas existem também alguns plugins que vão ajudar vocês a fazer uma coisa muito mais simples, né? Eles vão descobrir dentro, por exemplo, de um repositório, quando vocês estão criando todas as diferentes branches, ele vai, quando eu criar uma nova branch, o Jenkins, existe um plugin chamado multi-branch plugin, né, que ele vai fazer o que? Ele vai identificar dentro de todos os diferentes branches criados, não somente do master, e executar em jobs diferenciados, né? Então, qualquer coisa, quando tu criou um branch de desenvolvimento para uma nova feature da tua aplicação, o Jenkins automaticamente vai criar isso. E existe também uns outros que se chamam Organization Folders, que na verdade o que acontece é que existem dois que eu me lembro agora, um para GitHub e outro para Bitbucket. O que vai acontecer se vocês têm dentro disso organizado, tem organizações do GitHub, existe um plugin que vai automaticamente escanear toda aquela organização e criar todos os jobs para vocês que foram definidos dentro de Jenkins File, né? E depois a gente vai falar um pouco das melhores práticas, e existem muitas das companhias que estão criando o Jenkins File, um template para cada tipo de technology stack que existe dentro, uma para Java, outra para .NET. E com isso, toda vez que um novo repositório é criado para uma aplicação nova, os desenvolvedores já de saída têm todo um pipeline definido para eles já escrito, né? Então, essa é uma das best practices, das melhores práticas que a gente vê no mercado, né? Bom, na verdade, eu acabei pulando um pouco eu acabei explicando no slide anterior o que na verdade eu queria explicar sobre a questão do multi-branch e do organization folders, mas é exatamente isso, né? A partir do momento que tu tiver um master,
vai criar um pipeline job e para cada feature que vocês têm, vocês podem fazer isso. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho de qual é que é a diferença que tu vê entre a parte scripted pipeline, que é chamado, né, que é baseado em Groove, e como é o pipeline declarativo, né? Então, vocês conseguem ver que, na verdade, aqui tem algumas diferenças, né? O pipeline é bem... Tenta imaginar como, se vocês estão familiarizados com JSON, ele é bem assim, né? Então, tem um bloco muito grande da questão de pipeline, né? E eu consigo dizer qual é que é o agent que eu quero usar como padrão. Nesse caso, estou usando um Docker Java, e eu posso definir todos os meus, dentro dos estágios, né? Eu posso pegar e definir todos os diferentes estágios, e dentro dos estágios eu vou ter os steps, né? Enquanto aqui vocês conseguem ver que é mais parecido com o código mesmo, né? Vocês têm um exemplo de try and catch, onde vocês conseguem definir o node, seria o agente, na verdade, né? Que vocês querem usar, e vocês têm que dizer assim, qual é que é o meu repositório, utilizando o Git, um comando git para pegar qual o repositório, o URL do repositório. Isso seria uma variável, na verdade, né? E aí executando um make para poder fazer isso. Se alguma coisa der errado, né, durante a execução desse bloco, eu vou mandar um e-mail para lá, né? E aqui vocês podem ver que, mesmo assim, a gente vai falar um pouco mais da questão do post. Significa assim, a partir depois que eu executar todo o meu pipeline, todos os estágios e passos, dependendo de qual foi o status da execução, se houve uma falha, na verdade, eu vou definir no post dizendo, olha, eu gostaria de pegar e de repente colocar e executar e mandar uma notificação no Slack channel ou por e-mail, né? Qual é que é a grande vantagem que a gente vê entre e por que a gente sugere, na verdade, utilizar declarative pipelines em vez do scripted, né? A ideia toda é que é mais fácil de aprender, né? Então, eu não vou dizer, eu vou ser bem sincero com vocês aqui, existem algumas coisas bem avançadas que ainda o declarative ainda não consegue fazer, mas a parte boa de declarative é que se em algum momento se encontrar alguma coisa que não necessariamente consegue resolver com o declarative, dentro do declarative tu pode abrir um espaço script e escrever ali também Groove e executar da mesma maneira, né? Então, na verdade, é uma grande vantagem que tu pode ter, que junto com os dois, mas a ideia da comunidade é que a gente consiga empurrar o declarative em vez do scripted, né? Para que tenha uma adoção mais fácil. E durante a demo, eu vou mostrar para vocês como existe, através do Blue Ocean, né, pela aquela visualização, existe uma representação gráfica que ajuda principiantes a montar os seus pipelines de uma maneira mais gráfica, que é uma coisa que vocês estão vendo aqui, a questão da edição visual, né? E vocês podem, uma vez que vocês executarem através do Blue Ocean, vocês têm uma outra representação visual mais rica, entendendo todo o teu processo de pipeline, né? A função de que a sintaxe é mais rica, e também o que acontece utilizando o Blue Ocean é que se por algum motivo vocês fizeram algum erro, porque é simples, né? Quando você está escrevendo código, esquecer de fechar um dos colchetes ou um dos estágios, através do Blue Ocean, ele já pega essa e faz, assim que vocês terminam de escrever, ele já acusa dizendo, olha, tem um erro nessa linha, né? E é uma coisa que tu não consegue fazer com scripted, né? Então, são algumas das maneiras ou vantagens que a gente vê usando o declarativo. E eu quase me esqueci, uma das grandes vantagens também é a integração nativa com o Docker. Então, quando vocês querem definir qualquer agente utilizando uma imagem Docker que esteja no Docker Hub, vocês conseguem fazer, ou mesmo internamente, se vocês têm alguma coisa enterprise, a gente consegue através da sintaxe utilizar esses agentes, mas não somente isso, né? Tenta imaginar que através do momento que você esteja fazendo o build da aplicação, um dos seus estágios vai ser colocar aquela aplicação dentro de um container, né, e fazer o push desse container para o repositório de vocês. E a partir daí, todos os outros estágios, eles vão pegar
a aplicação, vão pegar aquele container todo e fazer o deploy em todos os outros diferentes ambientes que vocês têm, né? Até chegar à produção. Vamos falar um pouco da sintaxe básica, né? Que nem eu estava falando da questão das especificações de agente, né? Uma das coisas, a partir do momento, a primeira grande seção que tu vai definir vai ser o pipeline, e tu vai poder dizer assim, qual é que são os agentes que eu vou utilizar, né? A ideia é que se eu usar o agente definido como N, como qualquer um, eu já vou ter, a maioria do Jenkins de vocês vai ter já definido qual é que é a primeira, qual é que é o default, o agente default que vocês vão utilizar, e nesse vai ser utilizado para executar, aquele agente vai ser executado, vai ser utilizado para executar todos os estágios subsequentes, né? Uma das coisas que a gente pode falar é também, né, que nem eu disse, você pode definir um agente através do Docker e passar qual é que é a tag daquele Docker. Tenta imaginar que meu pipeline vai precisar de um agente que tenha dentro dele um Maven, uma versão do Maven, junto com uma JDK versão 8, né? E assim, consequentemente, eu vou estar utilizando esse agente para executar todos os estágios. Mas uma das questões mais poderosas que a gente vê é o fato que, obviamente, tem que ter um pouquinho de cuidado quando se define o agent como none, como nenhum, porque quando vocês explicitamente dizem que não querem usar nenhum agente, o pipeline, ele até rodaria, mas ele rodaria dentro do master de vocês, e a ideia é que o master só organize e faça a distribuição do load que vocês querem executar através de todos os agentes conectados àquele master, né? Então, quando vocês colocam um agente como não, a ideia é que para cada estágio que vocês estejam, dentro dos estágios, para cada um dos estágios que vocês estejam incluindo no pipeline, seja explicitamente dizendo qual é que é o agente que eu gostaria de utilizar, né? Eu tento imaginar que para esse aqui eu vou usar o meu padrão, pode ser qualquer um que esteja disponível, mas eu também posso criar um label dizendo, olha, eu quero usar um que eu criei que é o label é Linux. E dentro desse label, em vez de eu definir toda a questão de qual é aquela imagem, vai estar associada a uma imagem padrão da empresa de vocês que diz, olha, a gente está usando Red Hat versão 7, por exemplo, e essa é a imagem básica de Linux para eu poder utilizar para fazer meus testes, né? Então, eu vou estar utilizando, por exemplo, aqui mostra que eu vou estar fazendo quando eu fizer um make daquela aplicação, quando eu fazer o build dela, eu vou pegar e vou dizer assim, olha, todos os jars que foram gerados pelo aquele build, eu gostaria de fazer um stash, e o stash significa, olha, entre estágios, né, o comando stash é entre estágios, quando eu quero utilizar o que foi gerado no estágio anterior, e tenta imaginar que se a gente estiver usando mesmo agentes Docker, assim que a gente fizer isso aqui, ele vai desaparecer. Então, eu tenho que pegar e o resultado daquilo eu tenho que colocar em algum lugar. Então, a ideia é que vocês façam um stash disso, o que significa que vai ser salvo em algum lugar no teu master, e subsequentemente eu posso dizer um unstash para aquele nome, né, porque eu botei o nome de app, e eu posso trazer para esse segundo agente todos os jars que eu necessito para fazer os testes em cima desse jar, né? Então, é assim que a gente consegue fazer especificações de agentes, né? A questão de variáveis utilizando para mais facilmente tu, em vez de fazer o hard code de credenciais, na verdade vocês podem através do Jenkins definir essas credenciais globais e utilizar elas através de variáveis de ambiente, né, de environment. Então, o que vocês conseguem ver aqui é tipo, olha, durante todo o meu pipeline eu vou utilizar algumas variáveis que seria algum valor, mas eu também, em vez de pegar e fazer um hard code das credenciais do meu Sonar ou de qualquer outro do Jira, que vocês tenham que fazer algum tipo de integração quando rodando aquele pipeline, vocês podem só dizer assim, olha, eu quero pegar as credenciais do Sonar, que já estão pré-definidas no teu Jenkins Master, então qualquer outro pipeline que vocês precisam utilizar a mesma credencial, se vocês tiverem que atualizar, vocês atualizam em um lugar único e tudo isso vai ser para todos os pipelines que estiverem utilizando aquela credencial, vai ser atualizado, na verdade, né?
E aqui vocês podem ver, né, que eu posso utilizar todas essas variáveis. Existem variáveis que já são dentro, por exemplo, do Sonar, que eu posso pegar o usuário e o password, né, e a senha daquilo. E existem também já algumas variáveis que são próprias do Jenkins, né, que diz, olha, eu gostaria de pegar qual foi o build ID, qual é o número do build dela, dessa execução que eu estou vendo, e eu também gostaria de ver qual é que foi o resultado, né? Então, existem já pré-definidos, facilmente vocês conseguem ver na documentação do Jenkins quais são as variáveis pré-definidas, vocês já devem estar utilizando algumas, né? Quando chega falando de parâmetros, e desculpa o meu erro de português ali, isso aqui está errado, mas enfim, definindo aqueles parâmetros, você pode dizer assim, olha, qual é que seria, como é que eu posso utilizar aqueles parâmetros dizendo, olha, qual é que, como parâmetros de inserção, na verdade, né? Vocês devem ver vocês já devem ter familiarizado com aquele run with parameters, que, na verdade, antes de eu executar meus estágios, eu vou fazer um prompt para perguntar e incluir aqueles parâmetros. Pode ver que eu posso também definir qual é que é o valor default dessa, seria um hello, na verdade. E assim, quando eu executar isso, eu posso dizer assim, olha, eu gostaria de executar qual é que foi o parâmetro que foi passado para cá, né? Só um segundo, por favor. Desculpa. Voltando para cá. Assim, a gente também, outra coisa que eu comentei antes era a questão de fazer pedir para o usuário um input, né? Então, uma das coisas, não somente você pode definir parâmetros para serem antes da execução que sejam passados para eles, né? E esses parâmetros podem ser executados e passados pela UI, ou quando eu iniciar e fazer o trigger daquele job, pode ser passado também através daquela integração, né? Mas assim, o que acontece a qualquer momento que eu tiver, por exemplo, num estágio de deploy, eu quero pedir para alguma pessoa que tenha permissão para ir lá e responder isso, né? Should I deploy? E isso vocês podem ver ali como é que é representado dentro da UI. Então, eu entraria dentro daquele job e poderia dizer assim, olha, clique em proceed para que continue. Obviamente que uma das coisas que pode ser feita é quando chegar naquele estágio e eu preciso do input, seria interessante mandar uma notificação para a pessoa que precisa aprovar, né? Então, seria uma das coisas que também seria feito, né? Não somente eu posso pedir uma confirmação, né, como vocês veem na parte esquerda aqui do slide, mas vocês podem pedir também por algum tipo de input, né, algum valor. Esse valor pode ser alguma coisa que ele vai digitar, vamos supor, né, mesmo que fosse, vamos supor, uma senha ou um nome de um ambiente que vocês gostariam de fazer aquele deploy, mas também vocês têm a opção de pegar e pré-definir já com valores e fazer um Dropbox e mostrando quais são e ele pode dando a opção para o usuário selecionar e continuar com seu pipeline, né? Uma das coisas bem poderosas de pipelines também é a ideia de vocês conseguirem fazer a execução paralela de vários estágios. Então, por exemplo, quando chega dentro de um estágio de teste, de repente eu não tenho uma necessidade de executar todos os meus testes seguidos um seguido do outro, né? Eu posso pegar isso e usar dentro do meu estágio, né? Eu posso dizer, olha, todos esses eu quero rodar todos esses estágios em paralelo, né? Então eu crio um paralelo e começo dentro dessa sessão definir todos os meus estágios e como vocês podem ver, eu digo assim, qual é que é eu vou executar meus testes unitários, meus testes funcionais, meus testes de integração. Tá certo que aqui não está na representação, que só está pedindo para fazer um Java version e mostrando qual é que é os diferentes agentes necessários para poder rodar. Como vocês podem ver, nesse não tem nenhum, então ele vai pegar o padrão e o padrão seria o N, né? Ou se eu definisse alguma coisa diferente aqui, esse estágio estaria usando esse agente diferente. Mas a ideia é que eu consiga reduzir o tempo de execução do meu pipeline consideravelmente para fazendo essa questão em paralelo.
Tem uma coisa bem nova que chegou, a gente não teve tempo de incluir nos slides, mas existe uma maneira agora de vocês não só definir eles em paralelo, mas quando vocês criarem eles em paralelo, podem criar passos adicionais sequenciais dentro desse paralelo, né? Vamos supor que, de repente, dos estágios seguintes, todos esses paralelos, não depende de todos esses estágios estarem prontos para começar. Então, por exemplo, depois dos unit tests, eu podia continuar assim que aquele tivesse pronto, eu já conseguiria executar um próximo passo, porque eles não dependem dos testes funcionais e de integração, né? Então, só para vocês saberem que isso é uma coisa bem nova que foi introduzida no Jenkins. É mais uma capacidade, uma possibilidade. Uma das coisas que eu gostaria de falar também é a questão dos post-actions, né? Então, para qualquer tipo de depois de tu executar todos os teus estágios dentro do pipeline, o que vocês podem fazer é definir assim, olha, eu gostaria de, independente, eu sempre rodar, então se eu usar dentro do post, né, quais seriam todos os passos que eu executaria após a execução do meu pipeline, né? Então eu posso definir, olha, independente do que acontecer e qual for o status do meu pipeline, eu quero mandar uma notificação dizendo que aquele job foi concluído, né? Independente desse. Não, eu posso ter uma outra ideia de também fazer o seguinte, olha, quando for successful, né, quando for bem sucedido a execução, eu posso definir uma série de passos que eu gostaria de fazer, e para cada uma dos status a gente pode fazer isso, né? Quando eu abortei, ou quando houve quando foi falho, e na verdade, se vocês forem, eu não vou falar todos os status que um job pode ter, mas dentro da documentação do Jenkins define exatamente o que é cada um, e vocês podem tomar ações definidas dependendo daqueles status, né? Vocês podem ver que também lá no final tem por exemplo, de cleanup, dizendo, olha, eu gostaria de, ao final de todo o meu pipeline, se por um acaso eu não fiz one stash de alguma coisa, eu pegar e dizer assim, olha, eu gostaria de fazer um one stash de todos os artefatos que foram guardados, para que eu sempre mantenha limpo o meu master, na verdade, né? Não somente tu pode fazer isso dentro pro pipeline, né, global, mas eu posso usar também esse post dentro de estágios, né? Assim que eu definir todos os steps dentro do estágio, eu posso dizer assim, depois desse estágio sempre rode alguma coisa. Então, a mesma nomenclatura que eu estou fazendo para todo o pipeline, eu posso colocar isso no level do estágio, né? Uma das coisas bem interessantes, que também é habilitada através de um plugin e foi introduzido pela versão corporativa, a versão enterprise do Jenkins, que é a versão da CloudBees, né? É a questão de ter a habilidade de criar checkpoints. Tenta imaginar que, assim, da maneira que a gente está escrevendo os nossos pipelines, não existe uma necessidade de eu rodar todo o pipeline novamente. Se, por exemplo, aquele build demora 15 minutos só para criar os jars que eu preciso, ou os logs que eu preciso, não existe uma necessidade de eu pegar e recriar aquilo se todos os meus testes unitários passaram. Vai ver que, de repente, falhou porque um dos agentes não estava disponível. Então, o que eu posso fazer é definir, dentro do meu pipeline, aonde eu gostaria de ter esses checkpoints, para que eu possa dizer assim, olha, se por algum motivo o deploy daquela aplicação falhou, eu gostaria de tentar criar um checkpoint e eu posso restartar aquele pipeline daquele momento, né? E aqui vocês conseguem ver um screenshot dizendo, olha, eu criei um checkpoint aqui e eu posso recomeçar ele a partir daqui, na verdade, né? Então, e obviamente aqui é uma questão de visualizar, que a gente comentou antes, né, que através do pipeline, isso seria na Classic UI, mostrando todos os estágios, né, fazendo checkout, fazendo parse do POM, gerando o build, e com aquele build eu vou criar uma imagem do Docker, eu vou rodar aquela imagem do Docker, eu vou testar para ver se aquela imagem do Docker está funcionando corretamente, e aqui eu vou fazer
antes de eu fazer o push para o meu repositório, eu vou criar um checkpoint, né? Então, essa ideia é bem na verdade, possível. Uma das coisas que foi, que está sendo, eu não sei se ainda já está na última versão LTS do Jenkins, mas uma das coisas que estão sendo feitas é que para cada um desses estágios a gente tem a possibilidade de restartar automaticamente de todos esses estágios, tá? Então isso seria uma nova fase de todos os checkpoints. Outra coisa bem poderosa quando se fala de pipeline, assim como vocês, quando estão escrevendo o código de vocês em Java, em .NET, em qualquer linguagem, sempre existe uma ideia de bibliotecas compartilhadas que eu posso fazer, né? Que eu posso reutilizar dentro do meu pipeline. Aqui não é diferente, né? Então, tem toda essa possibilidade de dentro do pipeline, tu vê ali, nessa área aqui está mostrando um script Groovy, né? Que eu criei como sendo uma biblioteca que é bem, né? Quando eu chamar essa função hello world, né? Exatamente isso que seria executado, né? Eu vou passar um parâmetro e vai dizer hello, qualquer valor que eu coloquei naquele parâmetro e dizendo, tem um dia bom, né? E assim o que eu posso fazer é só pegar e importar dizendo eu quero usar shared libraries que eu defini dentro do meu Jenkins, e a partir daí eu consigo utilizar todas aquelas funções que foram pré-definidas. Então, quando vocês estão dentro da organização querendo criar aquele pipeline, aquele template de pipeline para todo mundo, é muito comum as pessoas criarem diversas ou reutilizar diversas bibliotecas para simplificar como vocês estão escrevendo os pipelines. Então, vocês vão ver que vai chegar um ponto que o pipeline vai ter seus estágios e cada estágio vai ter só uma chamada para aqueles métodos, e assim eu consigo fazer, simplesmente eu posso colocar. Aqui na direita mostra como eu configuro, na verdade, essas bibliotecas que foram criadas para serem utilizadas por todos os pipelines, né? Então eu posso dizer, olha, eu vou criar a minha biblioteca chamada Greg Sleeps, né? Eu vou dizer assim, olha, pega ela do master, e aqui eu vou definir de qual repositório que eu vou estar pegando essas libraries, que podem ser abertas para toda a empresa de vocês, e o pessoal pode começar a pegar outras best practices ou algumas das integrações que eles criaram e criar isso e adicionar para vocês, né? Então essa é a grande ideia da questão das bibliotecas compartilhadas. Outra coisa seria a questão do editor visual, que é o Blue Ocean, que dá toda a questão, e eu vou mostrar isso na demo, não vou demorar muito tempo aqui, mas tudo isso que eu estou mostrando aqui eu vou mostrar na demo, né, que nós vamos pular agora. Deixa eu dar uma ideia, assim, aqui o que eu vou demonstrar para vocês é a UI, é o UI, deixa eu só ver se eu não tenho que logar novamente. Imaginei que eu deveria fazer. Pronto. Essa é a visualização do Blue Ocean que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Existe esse link aqui que vai mostrar e vai voltar para a questão que vocês estão bem compartilhando, que é a interface clássica do Jenkins, né? Então, se eu pegar aqui e vier clicar em Teams, isso vai trazer vocês para Blue Ocean, né? O que eu fiz aqui foi interessante, através o que a CloudBees consegue fazer com a versão delas rodando em cima de containers, na verdade, é que eu posso criar facilmente um novo time, que isso vai gerar de trás dos panos, vai gerar um novo master para vocês, né? Então eu posso vir aqui e definir um nome do master que eu queira, eu posso selecionar ou do time que eu estou criando, né? Então vamos botar né? E aí eu posso pegar e selecionar um avatar para isso, que seja, na verdade, né, uma cor. E aqui eu também facilmente consigo pegar e adicionar todos os diferentes usuários que vão fazer parte desse time e quais são os papéis que eles têm. E eu posso definir papéis também.
e isso vai estar conectado com o AD de vocês, né? E vocês conseguem adicionar grupos. Então, se eu quero adicionar todos os developers que estão associados naquele grupo, então automaticamente todo mundo já vai ter acesso a isso. Outra coisa interessante que pode ser feita é a criação de receitas que dizem, olha, quando eu criar esse master, eu posso pegar e dizer assim, olha, eu quero criar um que é, tipo, o pessoal vai estar trabalhando com Java, então nesse master já vai estar habilitado uma série de plugins para eu poder fazer o build, o release e o deploy de aplicações Java, incluindo, por exemplo, Maven, Gradle e Node.js, né? E quando eu clicar em team aqui, vai gerar esse time. Eu não vou criar agora porque demora uma questão de 4 ou 5 minutos. Eu já tenho um deles criados, deixa eu voltar aqui, eu criei esse aqui antes da nossa apresentação, que se chama Pipeline Code, né? E eu já criei 2 pipelines aqui que eu vou demonstrar. É muito fácil de tu criar um novo pipeline, por exemplo, eu vou pegar a minha conta aqui, dentro da minha conta do GitHub eu tenho o Cassiano Bain Organização, né? Org. Vou criar por exemplo, um outro. Vou rapidamente criar um repositório aqui, tá, pessoal? Só vou mostrar como é que é a criação, é bem fácil através da nossa UI. Então, que eu poderia, dentro do time que eu tenho, eu já tenho outros 2 pipelines que eu quero mostrar, algumas das coisas que da sintaxe e das features que a gente tem com pipeline, eu vou mostrar executando alguns desses pipelines, mas se eu quero criar um novo pipeline, essa seria uma versão um pouco mais manual, não utilizando os plugins de organização que eu falei do Bitbucket ou do GitHub, né, que a gente pode utilizar. Vou criar aqui, colocar o GitHub. Eu já, obviamente, eu já estou usando isso aqui, então ele guardou o meu token. Supostamente, se vocês vai ser a primeira vez, vocês têm que ir até o GitHub, gerar um token, colocar aqui o que vai dar acesso, né? Vou fazer um webhook com Jenkins e vai demonstrar todas as organizações que eu faço parte, né? Então, eu vou pegar aqui a Cassiano Bain Org e aqui eu vou pegar aquele pipeline que eu recém criei, que está vazio, né? Que vocês podem notar aqui que eu não tenho nada, só tenho um README dentro daquele repositório, né? Assim, no momento que eu pegar e selecionar ele e clicar em criar o pipeline, o que vai acontecer é que ele vai conectar com o repositório, criar aquele webhook e me dar a possibilidade, vai me apresentar a versão do editor gráfico para criar um pipeline, né? E assim, pessoal, qualquer um dos... eu sei que aqui na UI está mostrando, acho que o Bruno perguntou, se integra com GitLab. Ele integra com qualquer... se não tiver esses específicos aqui, se tu utilizar o Git, ele consegue conectar com qualquer Git-based solução, né? Pode ser, por exemplo, da Microsoft, ou GitLab é outra que vocês conseguem também fazer essa integração, né? Então não há nenhum problema com isso. Deixa eu pegar isso aqui enquanto está criando aquele pipeline. Deixa eu clicar aqui no meu dashboard. Deixa eu fazer dar um refresh aqui. E vocês podem ver que aqui o que aconteceu é que pegou e eu posso criar o meu novo pipeline, né? Então ele apresenta o editor gráfico aqui e eu posso dizer assim, do pipeline, eu posso dizer qual agente eu quero usar. Eu vou dizer qualquer um deles, eu posso definir todas aquelas variáveis de ambiente que eu falei. Mas se eu clicar aqui no mais, ele vai dizer assim, vamos fazer o primeiro stage, né? Então, deixa eu botar um Hello World aqui rapidamente. E eu posso editar e criar uma série de passos que já estão aqui pré-definidos. Então, vamos botar que eu quero fazer um print de uma message. Né? E eu posso definir uma série de outros passos para o mesmo estágio, né? Eu posso também criar aqui um estágio paralelo, dizendo... E eu posso dizer para executar alguma coisa, eu vou dizer assim, eu quero adicionar um que vai demorar 3 segundos, um passo de sleep, e aí eu posso printar uma outra
né? Uma vez que eu tenha definido todos esses, na verdade, o que eu vou fazer, eu vou clicar em Save. Vai abrir a opção de dizer eu quero criar no meu repositório aquele Jenkins file dentro do meu master, ou dentro eu posso criar uma nova branch e definir qual é que é a branch que eu quero colocar. Eu vou pegar e dizer assim, né? Pipeline. Vou clicar em Save and Run. Isso que por detrás, né, o que vai estar acontecendo é que ele vai pegar e vai criar aquele. Se eu voltar para aqui para minha organização e fizer um refresh, vocês vão ver que eu tenho aquele Jenkins file, né? E aquele e criou aquela parte visual, criou todo ele para mim. Então é uma base inicial para quem todo mundo, para que todo mundo possa aprender, né, a como executar esses aí. E na verdade aqui eu posso acompanhar de uma maneira visual o que está acontecendo, né? Então vocês veem que aqui eu já tenho tudo e eu posso criar eu posso clicar em cada um dos estágios e ver o que aconteceu aqui, né? Então eu consigo facilmente, e se lembra que eu falei da questão do restart? Então eu posso restartar aquele pipeline através desse botão aqui, né? Então aqui nessa versão que nós temos nesse ambiente já está habilitada essa feature, né? Eu gostaria só rapidamente, eu sei que nós estamos chegando perto do final, se não quase no final, eu só vou mostrar se eu clicar aqui e apertar Ctrl S, eu também tenho como pegar e fazer a edição daquele script através do pipeline. Mas a ideia toda é que vocês consigam fazer isso através da IDE de vocês, configurar tudo aqui e pegar e fazer o commit, e isso automaticamente vai gerar uma nova execução do novo job, né? A ideia, a única coisa que tem em vantagem é que se eu fizer algum erro aqui no meu pipeline, e eu tentar salvar, ele vai dizer, olha, tem um erro aqui que eu posso fazer. Então, essa é uma das vantagens que ainda não existe. Se vocês procurarem, talvez vai ter alguma coisa de algum plugin para Eclipse que ajude a fazer esse tipo de validação do pipeline. Se eu pular rapidamente, onde é que está o pipeline? Não é esse. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver todos os meus pipelines. Se eu for para esse aqui, vocês podem ter uma ideia de como ele é mais complexo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu criei. Deixa eu editar aqui. Vocês podem ver que eu criei uma série de passos aqui de estágios, né? E eles também podendo ser paralelos, utilizando diferentes agentes, por exemplo, um Java versão 8, um Java versão 10, né? E todas as questões de o que fazer em caso de abortar, né? Então, se você olha, né? E aqui eu vou pegar e vou mostrar como eu não fiz nenhuma modificação. Deixa eu pegar aí. Eu posso executar aqui, e uma das coisas que eu pedi assim, antes de eu rodar, eu quero pedir para que vocês forneçam algum valor, né? E eu posso executar a partir daqui, né? E posso acompanhar o status de como está rodando aquela aplicação. Pessoal, eu teria muito mais para mostrar, na verdade, né? Mas isso foi uma rápida demonstração do que como você pode criar. O que eu gostaria de compartilhar com vocês é o website do Jenkins, falando sobre pipeline, como é que é muito da informação que a gente passou vai estar aqui. Mas se lembra quando eu te falei assim, aqui mostra exatamente como é que funciona o declarative e mostra também como é que funciona o scripted, né? Então vocês têm uma ideia de qual é que é a diferença entre os dois. Tem alguma maneira que eu posso, acho que não. Tem alguma maneira como eu posso fazer compartilhar esses links? O que eu estava falando era sobre esse aqui, pessoal, do Fundamentals, né? Então, se for, na verdade, o que eu postei, se vocês forem para o go.cloudbees.com/training, vocês vão chegar aqui, se vocês fizerem registrar no site, a única coisa que precisa é do e-mail. Clica aqui, vocês vão ter uma ideia de diferentes learning paths, né?
O que eu recomendaria do conteúdo que a gente cobriu hoje seria o Jenkins Pipeline Fundamentals, esse aqui. E aqui vocês podem ver todo o conteúdo que vocês podem fazer, né? E aproveitem porque, por enquanto, eu não sei por quanto tempo, mas por enquanto esse que é uma base para certificação, ele está sendo oferecido pela CloudBees de graça, né? Então, se vocês tiverem tempo, quiserem. Vamos para as perguntas agora, desculpa. Legal, acho que tem uma pergunta aqui do Bruno, você está vendo aí, Cassiano? Deixa eu dar uma olhada aqui. E está dizendo assim, sobre se consegue capturar do PCIM, né, por exemplo, o Artifact ID e adicionar algum step do pipeline, né, por exemplo, Hello e Project Version. Tá lá Sim, no... Bruno, existe uma maneira, eu não me lembro agora, assim, exatamente, mas existe maneira de pegar informações dos resultados da execução ou informações do POM para definir isso aí, qual é que é a versão. Eu estava conversando com um cliente ontem e ele me falou que eles estavam, essa é uma das maneiras automáticas que eles estavam tentando pegar qual é que é a versão de dentro do POM para utilizar dentro do pipeline de forma automática. Então, existe maneiras para fazer isso. Eu não sei se existem, o pessoal estava usando o chat em vez do Q&A para fazer mais perguntas, só que eu não sei porque quando eu estou fazendo share na minha imagem eu não consigo acessar o chat. Ah, não, o chat tá tranquilo, Cassiano. Tá. Tinha uma outra pergunta dizendo sobre a sua apresentação, se você vai disponibilizar e como você explicou, ok, né? E estaremos disponibilizando, né? Com certeza, pessoal. Eu vou gerar um PDF da minha apresentação e eu vou pedir uma ajuda do pessoal aí do Altair, de repente, para que, como foi capturado, acho que o e-mail de todo o pessoal, que seja enviado um link compartilhando toda a questão da minha apresentação. Felizmente, eu não pude cobrir, eu sei que já está passando da hora, pessoal. Agradeço por vocês ficarem comigo por aqui, mas aqui tem só algumas ideias de melhores práticas quando criando pipelines, né? E, enfim, aqui é o meu nome, pessoal, se vocês quiserem me encontrar no LinkedIn, ali é o meu e-mail, também eu vou mandar isso dentro da minha apresentação, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, envie, se eu tiver tempo, eu ajudo vocês. Só queria agradecer a presença de todos e provavelmente estarei fazendo a próxima apresentação do próximo tópico. Não vejo a hora de retornar, conversar com vocês e eu já envio para vocês o PDF da apresentação. Okay? É verdade. Teve mais alguma pergunta do Elton sobre a apresentação, então enviaremos para todos aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Cassiano, aí pela explicação e estaremos aí juntos. Obrigado aí, Juan Carlos, um abraço.